Olá, jovens da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Sou o pastor Valdir Kleman, moro em Belém há 27 anos e é uma alegria falar com vocês a respeito de um tema que me foi dado pela diretoria da GELB. O tema é hospitalidade. O que é ser hospitaleiro? É apenas receber pessoas em sua casa ou a hospitalidade deve ir além disto? Quando nós olhamos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a palavra de Deus, nós vemos que a hospitalidade não era apenas algo desejável, mas algo que estava dentro da vida do povo de Israel. Fazia parte do exercício da fé de Israel. Na verdade, quando nós olhamos os textos, pelo menos alguns nos vêm logo à mente. Abraão recebeu os visitantes do céu que estavam vindo para castigar Sodoma e Gomorra. E quando Abraão os avistou, ele prontamente ofereceu para dar abrigo aos visitantes. Deu a eles água, deu a eles pão, serviu eles para depois seguirem, enfim, a sua jornada, como nós muito bem sabemos. Então o Antigo Testamento tem muitos exemplos onde houve hospitalidade. Não só a hospitalidade de receber um visitante, um viajante, mas de cuidar daquele que está sendo recebido ou que foi recebido na casa de alguém. Hospitalidade é algo muito importante no mundo oriental. O povo de Israel, por exemplo, sempre foi lembrado de cuidar bem do estrangeiro, cuidar bem daquele que está de passagem. E não só cuidar com comida, mas com tudo aquilo que era necessário para que esse visitante, o estrangeiro, tivesse uma boa estada. Israel era estrangeiro em terra estranha. Por isso Israel, mais do que ninguém, devia ou precisava demonstrar hospitalidade, cuidado com o outro. O Novo Testamento não foge à regra, continua com este mesmo conceito de cuidado pelo outro, pelo próximo. E na verdade o conceito ele se expande. Não só agora nós não somente recebemos alguém em nossa casa e cuidamos dele, como na verdade nós vamos a ele para ajudá-lo. Isso nós vemos claramente em Mateus 25, onde Jesus fala do juízo final. E aí nós encontramos lá embaixo, no final, aqueles dois grupos. Um que Jesus diz, olha, vocês podem entrar no reino que está preparado para vocês. Porque vocês me deram, quando estive com sede, me deram de beber, com fome me deram de comer, quando estava preso, foram me visitar, enfermo, e foram lá comigo, e assim por diante. E aí eles perguntam, mas quando é que vimos o Senhor nestas situações? E aí Jesus diz, olha, cada vez que vocês fizeram isto para um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Isto é hospitalidade. Também o outro grupo, o segundo que está lá e que não será salvo, as mesmas palavras são ditas a eles, mas com uma negativa. Estive com fome e não me deram de comer, com sede e não me deram água, estava preso, não me visitaram, e assim por diante. E aí eles igualmente perguntam, mas Senhor, quando é que nós o vimos assim? E Jesus vai dizer, cada vez que vocês deixaram de fazer isto a um dos meus pequeninos irmãos, a mim vocês deixaram de fazer. Então a hospitalidade vai muito além de apenas receber alguém em sua casa. Com toda certeza, ali também você demonstrará hospitalidade. Mas a hospitalidade é
colocar-se à disposição do outro, fazê-lo se sentir bem. Aliás, nós dizemos isso até quando nós recebemos pessoas em nossa casa, nós até dizemos, olha, sinta-se bem em nossa casa. E o que significa isto? Significa que ele pode andar dentro de nossa casa, estar em nossa casa, como nós que moramos na casa também estamos. É evidente também que o que está em nossa casa deve ver como vive aqueles que ali estão. E de uma ou de outra maneira, procurar se adequar, né? Quem sabe a horários e outras coisas mais. Mas, em síntese, hospitalidade é cuidar do outro, em alguma necessidade que ele tem naquele momento. Lutero e Catarina também foram hospitaleiros. Lutero sempre recebia muitas pessoas em sua casa. A casa era grande, 26 quartos. E num dos episódios da história de Catarina e Lutero, nós vemos que também em Wittenberg houve uma grande peste, tinha se alastrado pela Europa e atingiu também Wittenberg. E neste instante, a grande casa dos Lutero, ou dos Luteros, tornou-se um pequeno hospital, um hospital de campanha. Os quartos que eram para servir pessoas que estavam em trânsito, agora serviram de enfermarias. E aí nós sabemos pela história que Catarina, de maneira muito especial, pelos conhecimentos médicos que ela tinha, Catarina auxiliou de maneira muito positiva os médicos que estavam cuidando dos doentes. Enfim, ela estava junto naquela situação. Então, para finalizar, eu sei que quando vocês jovens vão tratar deste assunto e vão fazer, quem sabe, o curso, pensem em como vocês podem ser hospitaleiros e comecem com coisas bem pequenas, coisas que vocês podem fazer de imediato. No texto que também escrevi, não é meu texto, na verdade é um texto que eu trouxe de várias fontes da Palavra de Deus e de alguns livros e de um conhecimento que nós também temos aqui, mas o texto traz também um pequeno roteiro para quem, digamos assim, gostaria de ser uma pessoa mais hospitaleira. Em tese, ajude aquele que tem alguma necessidade e com toda certeza, e faça isso com alegria, com prazer. Ser hospitaleiro é, antes de mais nada, uma demonstração da fé em Cristo Jesus. Ele, o nosso Senhor, mais do que ninguém, espera que nós façamos isto para aquele que estiver em alguma situação de necessidade. Não perca a oportunidade. Deus abençoe a cada um de vocês. Seja hospitaleiro.